O Andarilho da Alma Celestial Capítulo 1. O início da jornada de Takezo. Em todo nascimento há uma perda. Em todo silêncio, uma espada é forjada, provérbio antigo, atribuído a Musashi. Plano do vazio celestial, além da existência no limite do tempo e do espaço, antes dos universos serem costurados pelas mãos dos deuses, existia apenas um plano, o vazio celestial. É aqui que Takezo desperta. Seus olhos se abrem lentamente, não com medo, mas com entendimento. Ele está deitado em uma superfície espelhada, que reflete não seu corpo, mas suas memórias. Batalhas esquecidas, o som de espadas se cruzando, um fogo azul e branco consumindo sombras. Tudo ecoa como um sussurro de eras passadas. Ao seu lado, repousa uma espada envolta em pano branco. Seu nome? Kusanagi no Seishin, a espada da alma silenciosa. Ela não emite energia. Não brilha. Não pulsa. Ela respira. O despertar do andarilho. Uma voz surge, profunda, serena, sem dono. Takezo. Filho da última espada. Herdeiro do caminho sem nome. O multiverso está à beira do colapso. É chegada a hora. Takezo, com longos cabelos escuros soltos ao vento cósmico, veste-se com um manto branco simples. Ele se ajoelha diante da espada e a segura com respeito. No momento em que seus dedos tocam a empunhadura, as chamas da vingança celestial envolvem seu corpo, uma dança entre o azul celeste e o branco puro. Não é dor, é aceitação, é memória, é pacto. A manifestação da alma vingança. De seu peito surge uma marca, o kanji da alma, queimado em branco azulado. Ele sente o poder do espírito da vingança celestial se fundindo com sua alma, mas diferente de um espírito de ódio, esse não grita. Ele chora em silêncio. Este fogo não destrói. Ele revela: você não é o juiz. É o espelho. Aqueles que veem você, verão a si mesmos. A missão. Os portais do multiverso. Diante de Takezo, surgem 5 portais, cada um com fragmentos de mundos conhecidos. Um chifre quebrado de olovo, Bleach. Um katana envolta em folhas de bordo, Kimetsu no Yaiba. Um chapéu de palha flutuando, One Piece. Um olho vermelho com 3 tomois girando lentamente, Naruto. Uma mão coberta por energia amaldiçoada, Jujutsu Kaisen. Takezo caminha até o centro e fala pela primeira vez. Onde houver dor não compreendida, onde o aço for impuro, onde o espírito estiver perdido, eu caminharei. Ele entra no primeiro portal, e sua jornada começa. Cena final do capítulo. No mundo de Naruto, em uma floresta destruída após uma guerra, um homem encapuzado sente um vento gelado. Ele vira-se lentamente e vê uma silhueta de branco e azul emergindo da névoa, segurando uma espada silenciosa. Takezo pisa no mundo ninja pela primeira vez. Os ventos sopram, e as almas esquecidas começam a despertar. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. O espadachim que encarou os olhos do ódio. Takezo vs. Oshia Obito, o andarilho da alma celestial. Capítulo 2. O espadachim que encarou os olhos do ódio. Há olhos que choram por vingança, e há olhos que imploram por redenção. Takezo, diante do Oshia Obito. Floresta dos Mortos, pós-guerra ninja. Cinzas caem do céu como neve cinzenta. A 4ª Grande Guerra Ninja terminou. Corpos foram enterrados, mas feridas emocionais continuaram abertas. O mundo tenta se reerguer. Mas um homem caminha sozinho, amaldiçoado por suas decisões. Oshia Obito. Ele vive isolado, escondido, com o rosto coberto e a alma em frangalhos. Mesmo sem a guerra, a culpa grita dentro dele como uma fera incontrolável. Se eu tivesse escolhido outro caminho, ela ainda estaria viva, sussurra, pensando em Rin. Mas o vento muda. Ele sente um peso no ar. Não é chakra, não é raiva, é presença. A chegada de Takezo na borda da floresta, onde a névoa ainda encobre os troncos queimados, uma figura aparece. Takezo, envolto por um manto claro, os olhos fechados e a espada ainda embainhada. Seus pés não fazem barulho algum, mas Obito sente como se o mundo estivesse preso no tempo. Você não está aqui para lutar. Eu já perdi tudo errado, diz Takezo, abrindo os olhos pela primeira vez. Você ainda não enfrentou a si mesmo. A visão da vingança celestial. Takezo dá um passo à frente. Sua espada não sai da bainha. Mas atrás de Obito, as chamas branco-azuladas surgem do chão.
Elas não queimam o corpo, elas queimam a alma. Obito grita, não de dor física, mas porque revive tudo. O momento em que traiu Kakashi. A morte de Rin, repetida 1000 vezes. O caos que causou como Madara. Por um instante, ele vê todos que matou, todos que enganou, parados diante dele, silenciosos. Takezo não o julga. Ele apenas pergunta: você quer continuar carregando o fardo? Ou vai aceitá-lo e deixá-lo para trás? O confronto final, alma contra alma. Obito, chorando, ativa seu Mangekyou Sharingan. Você não entende, você nunca viu o mundo trair tudo o que ama. Takezo, então, saca lentamente sua espada. A lâmina brilha não com luz, mas com silêncio. Os dois colidem, chakra e espírito, olho e alma, dor e paz. Mas no instante do golpe, Takezo não acerta o corpo de Obito, ele acerta a sombra atrás dele, uma manifestação escura da dor que o dominava. A sombra se desfaz em fumaça azulada. Obito cai de joelhos, exausto, mas aliviado. Pela primeira vez, ele respira sem sentir culpa esmagadora. À saída do andarilho, Takezo guarda a espada. Obito pergunta, quase em sussurro: você, quem é você realmente? Takezo sorri levemente, olhando para o céu. Sou aquele que caminha por onde as almas choram. Quando sua alma estiver em paz, você nunca mais me verá. Ele desaparece na névoa. Obito olha para as mãos. Pela primeira vez, elas não tremem. Ele sente a chama da culpa sendo substituída pela chama da redenção. Cena pós-crédito. No topo de um penhasco, um homem de cabelos prateados observa. Ataque Kakashi. Aquele espadachim. Ele cortou algo que nem o Sharingan podia ver e então, um novo portal se abre para Takezo. O próximo destino o chama. Capítulo 3, A Ilha Sem Sorriso. Takezo encontra Luffy, o andarilho da alma celestial. Capítulo 3, A Ilha Sem Sorriso. Takezo encontra Luffy. Liberdade é uma espada que corta grilhões invisíveis. Mas e quando o espírito está preso por dentro? Takezo, ao olhar para a tristeza oculta de uma ilha. Novo Mundo, Ilha de Kuroana. Uma ilha esquecida entre as correntes do Novo Mundo. Sem nome em mapas. Sem risos no ar. Kuroana, a Flor Negra, era uma vila antes alegre, mas agora mergulhada em um silêncio doentio. Os moradores andam como zumbis, sempre olhando para o chão. As crianças não brincam. Os sinos da esperança, antes tocados em cada pôr do sol, não soam há anos. E então, um navio pirata atraca. É o Touzan Sunny. A bordo, está Monkey D. Luffy e sua tripulação, com olhares preocupados. Tem alguma coisa muito errada com esse lugar, diz Nami. Ninguém sorri, nem as estátuas, comenta Brook. O encontro de almas. Luffy e Takezo. Enquanto o grupo investiga a vila, Luffy se separa e vai até o campo onde há uma árvore seca com um sino quebrado. E lá, sentado sob a árvore, está um homem de branco, cabelos ao vento, uma espada embainhada nas costas. Luffy para, sério. Você é forte, né? Takezo abre os olhos devagar. Não com arrogância, mas com respeito. Você também, mas há algo quebrado nesta ilha que nem sua força pode consertar. Luffy se aproxima. As pessoas aqui, parecem que desistiram. Isso me deixa puto. A maldição da ilha, a risada roubada. Takezo explica. Há anos, um homem chamado Jokaro, um pirata com a fruta Varai no Mi, fruta do riso, invadiu a ilha e roubou a capacidade emocional das pessoas. Mas não como um palhaço comum. Jokaro suga o espírito de alegria e tranca em um cristal amaldiçoado, forçando os moradores a viver sem sentimentos. A justiça nunca veio. Nenhum almirante se importou. E agora, Jokaro voltou, e está prestes a capturar a última emoção viva da ilha. O sonho de um garoto chamado Toki, que ainda acredita que o sino voltará a tocar. A luta. Takezo e Luffy vs. Jokaro aparece como um bufão demoníaco, rindo de forma macabra. Ele lança feitiços de risadas vazias, que fazem Luffy e Takezo verem ilusões de seus fracassos. Luffy vê-se morrendo de novo. Takezo vê seu antigo mundo sendo engolido pela escuridão. Mas Takezo se levanta. Dor aceita, se transforma em sabedoria. Você não pode me enganar. Ele toca Luffy no ombro, e as chamas branco-celestes queimam as ilusões.
Obrigado, velho. Luffy sorri. Agora é hora de quebrar a cara desse palhaço. Em um movimento combinado, Luffy ativa o Gearfurt, enquanto Takezo libera a espada da alma silenciosa. Com um corte tão rápido que o som some, Takezo racha o cristal do riso. Luffy finaliza com um King Kong Gun direto no peito de Jotaro. O retorno do som e da alma, o cristal se quebra. E naquele instante, o sino da vila toca. Crianças sorriem, idosos choram. Toki corre até a árvore e diz: eu sabia que o sino ainda estava vivo. Luffy, todo sujo, dá risada. Eu também gosto de sinos, eles soam como liberdade. Takezo apenas sorri. Silencioso. Satisfeito. Partida do andarilho na praia. Takezo se despede. Luffy pergunta: você vai continuar andando sozinho? Enquanto houverem almas presas, sim, responde Takezo. Luffy estende o punho. Você seria um ótimo na cama, mas eu entendo, eles se tocam com um punho fechado. Vai lá, espadachim do silêncio. O mundo precisa de você. Então, Takezo entra em um novo portal. Um novo mundo chama. Capítulo 4. A chama e a névoa. Takezo encontra Tanjiro Kamado. O andarilho da alma celestial. Capítulo 4. A chama e a névoa. Takezo encontra Tanjiro Kamado. Uma espada pode cortar o corpo, ou libertar o espírito. Depende da alma que a empunha. Takezo, ao Tanjiro. Japão Taisho, floresta entre a névoa. A noite cai com névoa densa. O cheiro de sangue paira no ar. Tanjiro Kamado caminha ofegante, com sua caixa de madeira nas costas. Ele está ferido, mas determinado. Um demônio de 12 luas menores persegue uma vila nas montanhas. Zenitsu e Inosuke estão longe. Nezuko dorme profundamente. E então, no topo de uma colina, envolto pela neblina prateada, um homem está parado de costas, com um manto branco e cabelos soltos. Não há presença demoníaca. Mas Tanjiro sente como se estivesse diante de uma entidade ancestral. Takezo e o sopro da respiração pura. Takezo vira-se lentamente. Seus olhos encontram os de Tanjiro. E, mesmo sem palavras, Tanjiro sente paz e poder. Uma espada em silêncio. Um espírito em chamas. Você está ferido, mas seu espírito está mais forte do que sua carne, diz Takezo. Você é um Ashira? Pergunta Tanjiro. Takezo sorri leve. Sou apenas um andarilho, onde a dor sussurra. Eu caminho à aparição do demônio, Akoro, o devorador de promessas. A terra treme, árvores se retorcem. E então, Akoro surge, um demônio da névoa, com o poder de apagar memórias felizes. Ele se alimenta dos sonhos e esperanças das pessoas, deixando apenas dor e desespero. Tanjiro tenta lutar, mas sua respiração falha. O veneno do demônio já o afeta. Ele começa a esquecer o rosto da mãe, a voz de Nezuko, a presença de seus amigos, até que Takezo coloca a mão em seu ombro. Respire. Não com o corpo, mas com a alma. Takezo ergue a espada. E pela primeira vez no mundo dos Ashiras, ele executa uma respiração desconhecida. Respiração da alma celestial. Primeiro kata. Espelho da verdade. Sua lâmina brilha em branco azulado. O corte não atinge o corpo de Akoro, mas a névoa ao redor, dissipando a ilusão. As memórias retornam a Tanjiro como uma brisa suave. O que você é? Diz Akoro, tentando escapar. Sou aquele que devolve às almas o que foi tirado. O corte da alma. Tanjiro, inspirado, ativa o Inokami Kagura. Ao lado de Takezo, os dois lançam um golpe combinado. A chama ardente do sol, e a luz fria da alma pura. Akuro é purificado, seu corpo desintegra em pétalas de névoa. Mas antes de sumir, sussurra. Nem mesmo Muzan pode parar vocês dois. Paz temporária com a ameaça vencida. Nezuko desperta. Ela sorri para Takezo, que a olha com ternura. Você é a prova de que nem toda escuridão corrompe, ele diz. Tanjiro se curva profundamente. Eu não sei quem você é. Mas nunca vi uma espada que brilha sem raiva. Obrigado. Takezo olha para o céu estrelado, onde um novo portal se forma entre as constelações. Onde houver escuridão sem esperança, lá estarei. Ele parte, deixando para trás apenas o eco suave de seus passos. Capítulo 5. A lâmina e o lobo. Takezo encontra Ichigo Kurosaki. O andarilho da alma celestial. Capítulo 5. A lâmina e o lobo. Takezo encontra Ichigo Kurosaki. A alma carrega cicatrizes que o corpo jamais verá.
Mas mesmo assim, deve seguir em frente com dignidade, Takezo, diante do passado de Shigo. Karakura Tovo, madrugada silenciosa, a cidade dorme. Mas no plano espiritual, os gritos ainda ecoam. Ishigo Kurosaki, agora um jovem experiente, patrulha as ruas com seus Angetsu. Ele sente uma distorção no ar. Um Olof diferente, poderoso e antigo, está se aproximando. Mas antes de agir, uma aura invade o espaço. Não é Reiatsu, silêncio, mas um silêncio tão denso que até o próprio Zangetsu vibra em respeito. No topo de um prédio, Takezo observa. Ele não veio como inimigo. Ele está ali porque a alma de Shigo está dividida, e precisa ser alinhada. O olhar entre espadachins de almas e Shigo encara. Você não é um Olof. Nem um Shinigami. Então o que é? Takezo desce calmamente. Sua espada embainhada, seus passos não causam ruído. Sou aquele que caminha entre os mundos, para devolver a harmonia às almas que perderam o equilíbrio. Zangetsu fala dentro da mente de Ishigo. Esse homem é mais antigo do que qualquer Reiatsu que já sentiu o Olof esquecido. Kurogane, o devorador de dualidade. Um Olof colossal surge, coberto por correntes negras e dois rostos. Um que ri, outro que chora. Seu poder espiritual distorce a realidade. O mundo espiritual e o físico colidem em caos. Ishigo tenta usar o Bankai, mas sua alma vacila. A dúvida entre sua humanidade e seus poderes de Kinsei, Shinigami e Olof ainda o atormentam. Você não é fraco, diz Takezo. Você está dividido. A luta da alma. Takezo e Ishigo vs. Kurogane. Kurogane ataca com gritos espirituais que forçam os oponentes a enfrentar memórias de suas falhas. Ishigo vê a morte da mãe. A perda de confiança na Soul Society. Suas dúvidas sobre ser um herói. Takezo, então, finca sua espada no chão. As chamas azul celestes criam uma barreira espiritual que purifica as visões. Você precisa aceitar cada parte de sua alma, até mesmo as sombras. Takezo executa a respiração da alma celestial, segundo o kata. Espelho de três faces. Três versões de Ishigo, Shinigami, Kinsei e Olof aparecem diante dele. E pela primeira vez, se unem. O corte final. Ishigo, em perfeita harmonia, ergue Zangetsu. Takezo acompanha com sua espada silenciosa. Em um movimento uníssono, os dois atravessam Kurogane com um golpe espiritual tão puro que o Olof explode em pétalas negras dissolvidas pela luz. A cidade respira de novo. Diálogo entre lendas. Você é mais do que um Shinigami, Ishigo, e você é mais do que um espadachim. Quem é você, de verdade? Takezo olha para o céu. Sou apenas uma alma que se recusa a permitir que outras se percam. Você tem um lugar na Soul Society. Se quiser, meu lugar é onde as lágrimas silenciosas ainda não foram ouvidas. Takezo caminha. Um novo portal espiritual se forma no ar, como rachaduras de vidro refletindo estrelas. Ele entra. Capítulo 6. A maldição e o andarilho. Takezo encontra Itadori e Sukuna. O andarilho da alma celestial. Capítulo 6. A maldição e o andarilho. Takezo encontra Itadori e Sukuna. As maldições mais perigosas não são as que rugem, são as que choram em silêncio, implorando para serem vistas. Takezo, ao olhar nos olhos de Itadori. Tóquio, zona restrita. Jujutsu. O céu está encoberto por uma névoa escura, pulsando como uma ferida aberta no tecido espiritual do Japão. Yuji Itadori, acompanhado de Megumi Nobara, está em missão. Uma maldição especial emergiu, algo que nenhum registro do colégio técnico conseguiu identificar completamente. Eles chegam a um campo de extermínio, um antigo hospital psiquiátrico abandonado. As paredes estão cobertas por inscrições e olhos. As almas presas sussurram, pedindo paz, pedindo perdão, pedindo esquecimento. O encontro com o andarilho. No centro do hospital, há alguém ajoelhado em meditação, sem ser afetado pela pressão maldita do local. Takezo. Seu corpo não emite energia maldita, mas algo que repele a dor com serenidade. Yuji se aproxima em silêncio. Você é um xamã? Sou apenas uma alma que se recusa a ignorar o choro dos outros, responde Takezo. A maldição dos lamentos. Shigure, o lamento eterno do chão. Uma maldição se ergue. Não com garras ou dentes, mas com rostos. Centenas de rostos grudados em seu corpo, chorando, rindo, sussurrando segredos de dor.
Essa é Shigure, um espírito amaldiçoado formado por todos que foram forçados ao silêncio, pessoas que sofreram sem poder falar, vítimas de suicídio, opressão, medo e solidão. Yuji congela. Sukuna ri dentro dele. Essa coisa fede como um porão emocional humano. Patético, cale a boca, responde Yuji. Eu vou acabar com ela. O julgamento da dor. Shigure ataca usando os gritos das almas. Seus ataques não cortam, fazem os oponentes reviver traumas esquecidos. Yuji vê o avô morrendo de novo. Vê Nobara sendo perfurada. Vê Junpei sendo destruído mais uma vez. Ele cai de joelhos. Sukuna ri mais alto. Olha só você, fraco. Entregue pra mim. Mas antes de Yuji ceder, Takezo segura seu ombro. As chamas branco-celestes queimam em volta. Não contra Yuji, mas contra as maldições dentro dele. Você carrega uma dor que não é sua. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. Mas Sukuna, até ele será silenciado, se continuar negando a verdade de uma alma dividida. A purificação de Shigure. Takezo ativa o terceiro kata da respiração da alma celestial. Canto dos Mil Sussurros. Sua espada não corta o corpo de Shigure, mas cada rosto amaldiçoado se dissolve em luz, libertando as almas que queriam ser ouvidas. A maldição implora por fim, e Yuji dá o golpe final com força gentil. Descanse. A introspecção com Sukuna dentro da mente de Yuji. Takezo encontra Sukuna em seu trono interno. Você acha que pode me apagar, andarilho? Não. Nem pretendo, mas saiba disso. Mesmo o mais poderoso dos monstros já foi uma alma ferida que não aprendeu a escutar a si mesma. Sukuna se cala por alguns segundos, a primeira vez sem zombaria. Partida do espadachim. O céu clareia sobre o hospital. Yuji, soado e exausto, se curva para Takezo. Obrigado, por não lutar com força, mas com compaixão. Takezo apenas responde. A espada que protege sem cortar, é a mais difícil de empunhar. O portal se abre, feito de amarras espirituais quebrando-se no ar. Takezo caminha. Um novo destino. Um novo choro a ser ouvido. Capítulo 7. O último guardião do tempo. Takezo encontra Trunks do futuro, o andarilho da alma celestial. Capítulo 7. O último guardião do tempo. Takezo encontra Trunks do futuro. O tempo não cura todas as feridas, mas o que fazemos com ele pode impedir que novas surjam. Takezo, sobre linhas temporais condenadas. Ano 784. Futuro alternativo devastado. O céu está permanentemente cinzento. Cidades são ruínas. A humanidade sobrevive em silêncio, escondida. Os sons de vida foram substituídos pelo zumbido frio de máquinas. Os androides ainda assombram os sobreviventes. Trunks do futuro, já endurecido pelas perdas, corta o ar com sua espada. Ele está cansado. As lutas são constantes. Mesmo após destruir os androides e derrotar o futuro ainda não é um lugar digno de se viver. Mas então, uma fenda no céu se abre. E uma figura desce sem emitir que. O guerreiro sem tempo. Takezo pisa em solo envenenado por tragédias temporais. Sua presença não perturba o tempo, ele harmoniza com ele. Trunks sente a vibração, ergue sua espada, mas hesita. Você não é um inimigo, sou um viajante entre dores. E aqui, o tempo chora. Takezo observa os campos mortos, os prédios em escombros, os olhos vazios da humanidade escondida. Você carrega o fardo de uma linha do tempo que ninguém quis salvar. Trunks aperta os punhos. Sim. Ninguém além de mim. A nova ameaça, Kairo, o parasita temporal. Uma fenda se abre atrás deles. Um ser chamado Kairo emerge, uma entidade de energia parasita que se alimenta de linhas do tempo condenadas, gerando distorções e ecos de vilões mortos. Frieza, Black Goku, todos surgem como espectros instáveis, alimentados pelas falhas do tempo. Trunks se desespera. Isso é impossível. Takezo apenas fecha os olhos e embainha sua espada com as duas mãos. O kata da lâmina temporal. Takezo ativa o quarto kata da respiração da alma celestial, atravessador do tempo. Uma onda espiritual branco-celeste se espalha. O tempo ao redor desacelera. Cada vilão espectral paralisa por um instante. Você não pode apagar o passado, mas pode impedir que ele te defina, diz Takezo. Ele guia Trunks em um ataque sincronizado. Sua espada divina com a lâmina Saiyajin
Juntos, cortam Cairo em um golpe cruzado que não destrói, mas sela o parasita em um cristal do tempo restaurado. O primeiro amanhecer em décadas o céu, pela primeira vez em anos, clareia levemente. As nuvens pesadas se abrem, e um raio de luz toca a terra devastada. Trunks observa em silêncio, com os olhos cheios de água. Nunca pensei que veria isso, sem precisar matar mais ninguém. Takezo olha o horizonte, e diz: o futuro pode não ser perfeito. Mas se houver um guardião de alma limpa, ele vale a pena. A última conversa. Trunks pergunta: você é como um viajante do tempo. Sou o que resta quando nem o tempo consegue mais carregar o peso da dor. O portal se abre entre as nuvens. Takezo entra sem olhar para trás. Trunks o observa partir, e sorri. Você não é deste mundo. Mas talvez este mundo precise de mais como você. Capítulo 8, A Verdade e o Sacrifício. Takezo encontra Edvard Elric, o andarilho da alma celestial. Capítulo 8, A Verdade e o Sacrifício. Takezo encontra Edvard Elric. A troca equivalente não é uma lei da alquimia. É uma oração da alma que tenta encontrar justiça no mundo que nunca foi justo. Takezo, sobre os irmãos Elric. A mestriz, ruínas de Xerxes. O deserto é silencioso. Mas o solo ainda chora. Edvard Elric, o alquimista de aço, junto de Alphonse, visita as ruínas da antiga cidade de Xerxes, a civilização que foi sacrificada para dar forma a um corpo imortal. Ed busca respostas sobre almas, sacrifícios, e o preço que todos pagam por tentar corrigir o mundo. Mas hoje, ele encontra mais que pedras antigas. Ele encontra um homem de branco, sentado entre colunas destruídas. Takezo e o círculo espiritual. Takezo observa os antigos símbolos alquímicos no chão. Vocês desenham círculos para mudar a matéria. Eu traço cortes para libertar o espírito. Edvard se aproxima, desconfiado. Você é alquimista? Não. Mas conheço o som que uma alma faz quando é partida em pedaços, e quando tenta se colar de novo à manifestação. O eco de Fater de dentro da pedra filosofal remanescente das ruínas. Uma nova entidade emerge. Eco, um fragmento rejeitado de Fater, que absorveu milhares de almas que nunca alcançaram a verdade. Ele surge como uma sombra feita de rostos gritantes, tentando transmutar a alma de Ed sem tocar no corpo. Alphonse tenta ajudar, mas é repelido. Takezo avança. Respiração da alma celestial. Quinto kata. Corte do preço invisível. Takezo ergue sua espada, canalizando dor, desejo e sacrifício que foram jogados no vazio pelas transmutações humanas. Você quer corrigir a ordem natural sem entender a alma que vive nela. Um único corte é feito, não no corpo do inimigo, mas no próprio círculo de alquimia invertido. Ele quebra o elo entre as almas presas. Ed junta-se a Takezo. Então o que fazemos agora? Você fala de troca equivalente. Vamos devolver, com verdade, o renascimento espiritual. Ed e Takezo criam um círculo incompleto no chão. Ed ativa a alquimia. Takezo finca sua espada no centro. As almas presas são libertadas, uma a uma, elevando-se em forma de luz branca e azul celeste. Eco grita, mas não tem mais energia para se manter unido. Dissolve-se num suspiro. A areia que cobria as ruínas brilha por um instante. E a cidade de Xerxes, por um breve momento, parece respirar de novo. O diálogo entre corações de ferro. Edvard, olhando para o céu, diz: toda vez que tento consertar o mundo, sinto que erro mais. Takezo põe a mão no ombro dele. Não existe reparo perfeito. Mas toda tentativa sincera é um fio a mais costurando a alma do mundo. Ed respira fundo. Você não é um alquimista, mas você entende mais sobre almas do que qualquer um que eu já conheci. Takezo olha para o horizonte. Eu apenas escuto o que os mortos gostariam de ter dito em vida. Partida entre areias e estrelas. Takezo caminha pelas dunas silenciosas. Alphonse pergunta: irmão, será que ele é humano? Ed sorri. Acho que ele é o que todos nós tentaríamos ser, se tivéssemos perdido tudo, mas ainda quiséssemos salvar alguma coisa. Um portal abre-se no ar como uma auréola partida. Takezo entra. O deserto se cala. Mas a alma do mundo pulsa um pouco mais forte. Capítulo 9, O Caçador da Perda e da Redenção. Takezo encontra Kurapika.